Oração, ação, nosso encontro conosco mesmo, nosso encontro com o nosso rumo, onde nós estamos cultivando a clareza de valores, a capacidade de ter uma bússola, de ter um mapa e de seguir a bússola e o mapa. Porque é claro que a consciência todos nós temos, mas o hábito de acessá-la, o hábito de seguir a própria consciência é algo de precioso. Estamos avivando o que no fundo, mas bem no fundo, todos nós sabemos. E por que avivar? Porque somos, no nosso estágio de evolução, seres inconscientes. E o estudo, a prática auto-observada, isso é muito precioso sabermos. A capacidade de viver e de nos observar enquanto vivemos são fabulosos instrumentos de evolução. A todo momento nos observar, a todo momento nos analisar se estamos agindo certo, se isso é o que gostaríamos, se isso que fazemos para os outros é o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Se Deus, se Jesus pudesse nos ver agora, teríamos algo de que nos envergonhar. Se estamos prejudicando alguém, fazendo mal a alguém, se estamos fazendo todo o bem que poderíamos fazer. Essa capacidade de nos auto-observar, de nos questionar amorosamente é preciosa. Façamos essa reconexão em nós mesmos, com o alto, com a vida, entre nós, porque ela é preciosa. Teremos situações extremas a enfrentar, é certo isso, foi previsto por Jesus, para o que ele chamava de fim dos tempos, não fim do mundo, fim dos tempos. Jesus nunca previu o fim do mundo, quem prevê são os filmes que precisam desses dramas e precisam de salvadores humanos, vejam só, da humanidade. Mas nós podemos tomar a providência fundamental de nos salvar, e para nos salvar precisamos aprimorar nossa capacidade de tomar boas decisões. Capacidade de tomar boas decisões, que é a essência do sucesso, da felicidade espiritual, e que depende, a capacidade de tomar boas decisões, da clareza de valores. Vamos então continuar o nosso estudo, que estávamos no capítulo 5 de O Livro dos Espíritos, capítulo 5 que tem por título Lei da Conservação, e que hoje estudaremos essas situações extremas. Vejam que precioso isso. Claro que não exaurimos em meia hora, em duas questões, a questão das situações extremas, mas jamais foi essa a nossa pretensão de esgotar qualquer assunto, mas de estimular uma visão espiritual da questão para vocês e para mim. Como nos conduzir nas situações extremas? Vamos analisar isso? Questão 708. Kardec pergunta: não existem situações em que os meios de subsistência independem da vontade do homem e onde a privação daquilo que ele mais necessita é uma consequência da força dos acontecimentos? Será que existe alguma situação irremediável? Vamos ver a resposta dos Espíritos. Certamente existem situações assim. O próprio Jesus, o ser de maior evolução, nossa referência ética, espiritual, se deparou com uma situação extrema,
Sabia com muita antecedência como seria o seu terrível fim. E em vez de trabalhar para não ter esse terrível fim, como qualquer um de nós faria, ele fez e exemplificou o que todos nós precisamos fazer. Fazer a nossa parte diante de qualquer situação, estabelecer parcerias com o mais alto pela oração, pela boa sintonia, e feito tudo o que somos capazes de fazer naquele momento, aceitar, viver a fatalidade com dignidade. Olha que precioso! Não é maravilhoso ter essa lucidez? Nos entregarmos às situações como se fossem fatalidades sem tentar fazer alguma coisa, pode inclusive ser considerado suicídio. Mas se fizermos e nos dedicarmos com tenacidade, com profundidade e com coragem a fazer tudo o que podemos dentro dos limites éticos elevados, e mesmo assim a situação, inclusive a morte, surgir como inevitável, que vivamos essa morte em correção, com Jesus, com coragem, com dignidade. Muito bem, vamos ver quais são as respostas dos espíritos. Então Kardec perguntou se não existem situações em que os meios de subsistência independem da vontade do homem, e onde a privação daquilo que ele mais necessita é uma consequência da força dos acontecimentos. E os espíritos respondem: certamente existem situações assim. Muitas vezes é uma prova cruel que o homem deve passar, e a qual já sabia que seria exposto. Exemplo maior, o do Cristo, antes de reencarnar. Seu mérito consiste em se submeter à vontade de Deus, caso a sua inteligência não lhe forneça nenhum meio de sair da dificuldade. Vejam a situação de uma pessoa que vai fazer uma cirurgia. Às vezes cirurgias drásticas, invasivas, como as cirurgias cerebrais que precisam cortar, às vezes, o crânio. Cirurgias cardíacas que precisam abrir o peito. Cirurgias abdominais que precisam abrir o abdômen. Quando conscientes da urgência de realizar esses procedimentos, nós até nos sentimos aliviados por passar por situações tão extremas. Mas se nós sentimos aliviados, se nós confiamos nos diagnósticos e nas intervenções dos médicos humanos, que são, claro, muito falhos, trabalhemos para conquistar a confiança de que tudo que nos acontece é remédio perfeito, é cirurgia exata para a nossa situação, e que estamos na mão dos melhores cirurgiões do mundo, onde nenhum erro é possível, e onde mesmo o nosso falecimento será parte de um processo de cura. Porque o que falece é apenas o corpo, nós não falecemos. O que morre é apenas o nosso corpo.
Continuam os espíritos respondendo ainda essa questão 708. Se a morte vier a atingi-lo, deverá se submeter a ela sem reclamar, compreendendo que a hora da verdadeira libertação chegou e que o desespero do último momento pode fazer com que ele perca o fruto de sua resignação. Essa palavra resignação, ela é fantástica, porque muitas vezes ela é confundida com a inércia, com a passividade absoluta, e ela não é isso. O radical signe, que vem de resignação, é usado em palavras com significado. Resignar é ressignificar as coisas que acontecem à nossa volta. Resignação não é viver nada com passividade, mas é refletir e nos ressituar, aprofundando a nossa visão de aquele evento que vivemos, fazer total sentido pedagógico e terapêutico, ser o melhor lugar e a melhor situação que podemos viver. Aí sim, a calma, a confiança, a paz reinará em nós, não como passividade, mas como aprendizado e cura, porque ressignificaremos a morte, que ao contrário de fim, ao contrário de tragédia, ao contrário da crueldade que nós comumente enxergamos, teremos remédio, ainda que amargo, lição, ainda que difícil. Muito bem. Questão 709. Cometeram algum crime aqueles que em certas situações críticas se viram obrigados a sacrificar os seus semelhantes para se alimentarem deles? E se houve crime, ele não fica atenuado pela necessidade de viver que resulta do instinto de conservação? Olha o que nos é trazido aqui. Uma situação extrema, as mais variadas situações extremas podem surgir para cada um de nós. Houve desastres de avião em regiões desabitadas, de clima extremo, como neve, montanhas, em que os sobreviventes recolheram a carne dos falecidos e se alimentaram dela. Será isso um erro? Será isso um crime? Note, meus amigos, não é essa a pergunta que está sendo feita aqui. A pergunta que está sendo feita é se numa situação crítica as pessoas se sentiram obrigadas a matar os seus semelhantes para se alimentar deles. A resposta do Espírito já respondi quando disse que não há mais mérito em sofrer. Já respondi quando disse que há mais mérito em sofrer todas as provas da vida com coragem e renúncia. Nesse caso, há homicídio e crime contra uma lei da natureza.
faltas que devem ser duplamente punidas. Então, se nós precisarmos nos alimentar de pessoas já mortas, não haverá crime. Se outras pessoas sobreviverem à nossa morte e se nutrirem da nossa carne, não haverá crime. Mas se nós provocarmos a morte de alguém a título de garantir a nossa sobrevivência, haverá crime. O que apoia a posição dos espíritos aqui? Não matarás. Alguém pode questionar com perspicácia que nós passamos a vida toda matando animais. E é verdade. Mas temos que convir que, se não matarmos animais, precisaremos matar plantas. Ainda que seja clara a responsabilidade. Então, temos um rol crescente de atitudes de nutrição que nos intoxicarão, que nos desarmonizarão a vida, a alma, o futuro. No ápice dessas atitudes desarmônicas, crimes perante a lei de Deus, a lei da natureza, está a morte da nossa espécie, a morte do nosso semelhante. É um grau menor de desarmonia que trazemos para nós mesmos a morte dos animais. E ainda menor a morte das plantas. Porque se trata de seres gradativamente menos conscientes. E isso atenua o grau de desarmonia que carregamos para nós. Jesus, nosso Senhor e Guia, nosso exemplo máximo, tem uma frase inesquecível nos evangelhos quanto a isso, que diz: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Essa frase é absolutamente revolucionária para todos nós. Sim, podemos e realmente angariamos energia nos expondo ao sol. Sim, podemos e realmente angariamos alimento respirando conscientemente, andando em contato com a terra, abraçando árvores. Não estamos completamente destinados a provocar a morte dos nossos semelhantes para garantir a nossa vida. O que determina essa condição é a nossa acomodação ao nosso estágio animal. Cada avanço que fizermos rumo à própria humanidade, que ainda não está completa no nosso estágio, e mais, cada avanço que fizermos rumo ao estágio da angelitude, que ainda está tão distante, nos levará a uma alimentação cada vez mais sutil. Agora já podemos e devemos lembrar o quanto nutre a nossa alma sermos úteis aos seres à nossa volta. Como nos sentimos planificados cada vez que praticamos o bem. Regamos uma planta,
trocamos de vaso, nutrimos, colocamos uma terra mais nutritiva, colocamos a planta num lugar mais adequado de exposição ao sol, acarinhamos um animal, nutrimos o animal, damos assistência veterinária a um animal. Tudo isso nos dá uma alegria. E essa alegria é nutritiva. Com ela, com essa alegria de ser útil, nos tornamos mais capazes de entender Jesus, que disse: meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Lembremos disso. Que numa situação extrema, se você matar um ser humano para sobreviver, você vai estar se reduzindo ao seu estágio animal e, pior que isso, ao estado antropofágico, que raros animais ao qual raros animais se entregam. Se você fizer o que for possível, lembrando do nosso mestre, de nutrir-se do bem, nutrir-se de orar pelas pessoas, de ter contato com a natureza, de cantar uma música inspiradora, todas essas atividades extremamente nutritivas, você vai estar optando pelo espírito e não pela matéria, optando pelo anjo e não pelo animal que vive em você. Inesquecível a figura da esfinge da antiguidade, por exemplo, a esfinge de Gizé, junto às pirâmides do Egito, que tinha por desafio para a humanidade: decifra-me ou te devoro. Aquele ser representado nas esfinges, a metade de baixo animal, a metade de cima ser humano, lançava esse desafio para nós, que é maravilhoso para esses momentos extremos que estamos passando. Decifra-me ou te devoro. Reconhece que dentro de você há uma metade animal e uma metade humana. Opta pela metade humana, ou então você será devorado pela sua metade animal. E façamos isso já. Tornemo-nos conscientes dessa dupla natureza que nós temos, meio animais, meio humanos. Nutramos a nossa humanidade. Avancemos, inclusive, a passos ainda que minúsculos para a nossa angelitude, buscando a todo momento o que Deus está querendo me ensinar com isso, do que Deus está querendo me curar com isso. Maravilhoso. Então os espíritos disseram sobre a questão 709 que há mais mérito em sofrer todas as provas da vida com coragem e renúncia. Coragem de fazer tudo o que podemos e paciência para aceitar o que não podemos mudar, como na fabulosa oração. Nesse caso, há homicídio e crime contra uma lei da natureza, faltas que devem ser duplamente punidas. Façamos então agora, para nossa clareza ética e preenchendo-nos dessa clareza, transbordando-nos dessa clareza para toda a criação da Terra, para que todos, de posse dessa clareza, tenham
muito melhores condições de enfrentar os seus problemas. A oração da sabedoria. Deus, dai a cada um de nós nessa live, a cada um que ouvir depois em gravação, a cada um que está no coração de cada um que tiver contato com esse conteúdo, e a cada um que não tem nenhum contato, que não está na lembrança, não está na referência do coração de ninguém, mas espalha, Pai, para toda a criação da terra, a coragem de mudar o que cada um pode mudar, que é essencialmente o seu padrão ético, as suas crenças, a sua atitude. Tenhamos coragem de conhecer, reconhecer e transformar a nós mesmos. Tenhamos também a paciência de aceitar o que não podemos mudar, que é, por exemplo, a atitude dos outros, os valores dos outros, exceto quando os outros nos derem essa possibilidade. Aceitemos a coragem do que não podemos mudar quando fizermos tudo perante um fato e não conseguimos a nossa cura de uma doença grave, quando não conseguimos nos eximir com dignidade de uma situação de assalto, de uma situação de violência, de uma situação que nos ameace a vida. Então tenhamos coragem de mudar o que só nós podemos mudar, tanto quanto paciência para aceitar o que não podemos mudar. Tendo claro que primeiro vem a coragem de mudar o que podemos mudar, para depois vir a aceitação frente ao que não podemos mudar. E a sabedoria para perceber a diferença do que podemos e do que não podemos mudar. Graças a Deus. Que assim seja para todos nós. Vamos saudar então todos os amigos que estão conosco aqui nessa live. Esther Ponzoni pergunta: Jesus selecionou pescadores para o seu ministério? Jesus comia peixes? Note, não é o fato de comer carne ou não comer carne que torna a pessoa mais elevada. Segundo o testemunho dos evangelhos, Jesus comia peixe. Comeu peixes, inclusive, na ressurreição. Mas, muito mais vale, muito mais valor espiritual e energético tem aquele que come carne com gratidão, homenageando e se curvando em gratidão aos que trouxeram aquele alimento até ele e aos que se sacrificaram para que ele pudesse se nutrir. No caso de Jesus, se ele comeu carne para servir de exemplo, de um exemplo factível para aqueles seres que estavam em volta, porque se ele fosse um ser incorpóreo, um ser de luz, que não precisasse da matéria, ele não poderia cumprir a função de modelo para todos nós. Por isso ele sofreu tanto. Como ensinar pessoas que sofrem muito sem demonstrar a atitude que se quer ensinar? Então, nutrir-se de carne em gratidão e com essa atitude elevada é 1.000.000 de vezes melhor do que não comer carne e fazer do não comer carne um ataque, uma crítica, uma ofensa àqueles que estão à sua volta.
Disse Jesus, porque o mal não é o que entra pela boca, mas mal é o que sai da boca vindo do coração. Examine se você não entende assim também. Muito bem, Esther, muito obrigado pela questão. Enir Cajazeira, Mônica Silva, Lurdinha Loureiro, muito boa noite. Mônica Silva, lembrando dos amigos encarnados e desencarnados, que todos eles, assim como os que estão na mente e no coração dos outros aqui, recebam a multiplicação da nossa luz. Domingos Natalo, Mônica Silva, Simone Magalhães, a nossa boa noite, a nossa excelente noite para todos vocês. Oração Ação termina mais uma etapa de hoje. Amanhã estaremos entre o Pequeno Príncipe e o Grande Príncipe, nos elucidando um pouquinho mais, com amizade, com a boa vontade, com o estudo. Gratidão, paz e luz para todos vocês, ótimo final de sábado e até amanhã, 17h30, aqui mesmo. Compartilhe se você entender que esse nosso estudo faz sentido e pode ajudar alguém. Um grande abraço, até a próxima.